Olá, eu me chamo Matheus Nascimento da Silveira Leite, sou aluno do professor Richardson Ribeiro, da disciplina de Informática Básica, e no ano de 2025 estou cursando Engenharia Industrial Madeireira. Neste vídeo, eu mostrarei minha apresentação sobre as áreas de atuação do engenheiro industrial madeireiro. Bem, agora eu vou iniciar falando um pouco sobre as indústrias, e a primeira que eu gostaria de pontuar é a indústria de molduras. A indústria de molduras ela é bastante forte quando analisamos o meio internacional, mas ela acaba sendo deixada de lado quando analisamos o meio interno, ou seja, o nacional, certo? Ela é formada por produtos de origem florestal, certo? E bem elaborados. E vale ressaltar que as molduras do Brasil, elas são voltadas em sua grande maioria para o mercado internacional, ou seja, para a exportação. E o seu principal comprador é os Estados Unidos. No entanto, é necessário ressaltar que essa indústria ela acaba enfrentando grandes desafios, como no caso da valorização do real frente ao preço do dólar, a concorrência internacional e, além disso, o preço da matéria-prima. Continuando, eu vou falar agora um pouco sobre a indústria de pisos. A indústria de pisos de madeira, ela teve seu grande reconhecimento após a globalização da economia, já que fez com que aumentasse a concorrência, o que fez com que exigisse das empresas decisões mais eficientes no uso da matéria-prima. Além disso, a produção de pisos de madeira, ela teve um crescimento bem expressivo desde a década de 90, alcançando cerca de 33 milhões de metros quadrados em 2006. Destaca-se ainda que aproximadamente 75% dessa produção são pisos engenhareados, fabricados a partir de painéis de média e alta densidade, que no caso seria o MDF e o HDF, e além disso de compensados, que são revestidos com lâminas de madeira ou papéis melaminicos. E aqui eu tenho uma imagem, né, que representa de uma maneira bem simbólica o que seria a indústria de pisos. Basicamente seria a fabricação deste tipo de material que possui diversas formas, diversas cores e que é muito utilizado na construção civil e é bastante prestigiado, principalmente na arquitetura e também por conta do seu detalhe e que realmente chama muita atenção dos consumidores. Bem, já nesse caso, eu já trago uma imagem voltada para a indústria de pisos, né? Também de maneira mais simbólica e também de maneira mais superficial, mas basicamente esses tipos de material são utilizados para a produção de pisos. São bastante resistentes, também duráveis, e por isso eles são bastante cobiçados e também muito utilizados tanto na arquitetura como também na própria construção civil, né? O que faz com que ele seja muito cobiçado no mercado tanto nacional como internacional. Outra indústria que eu gostaria de falar é a indústria moveleira. A indústria moveleira, ela tem como sua matéria-prima a madeira proveniente de reflorestamento, o que basicamente seria aquela que é vinda da cadeia produtiva, que acaba sendo descartada ou muitas vezes ela é mal utilizada, acaba tendo algum erro. Então, são os resíduos restantes da produção, certo? Esse tipo de resíduo ele acaba tendo seu reaproveitamento muitas vezes na própria produção de energia, certo? Na queima, por exemplo, mas ele também pode ser utilizado em outros tipos de etapas, como no caso na produção de móveis, em acabamentos, enfim. Ele é bastante prestigiado, esse tipo de indústria, pelo fato de ser bastante limpa e sustentável para a produção de outros tipos de produtos provenientes de algo que acabaria sendo descartado. Bem, antes de continuarmos, eu trouxe duas imagens que realmente mostram de maneira bem expressiva o que seria a indústria moveleira. Basicamente, ela trabalha com aquilo que acabaria sendo descartado na produção ou na cadeia produtiva, né, como melhor podemos chamar. Basicamente, aquilo que seria descartado acaba sendo reutilizado na produção de móveis, como no caso de cadeiras, e também de outros produtos que também seriam utilizados e que também são muito cobiçados por conta de seu aspecto bastante inovador. Bom, continuando, é importante ressaltar que a indústria moveleira tem tido um crescimento bem favorável por conta da sua valorização por produtos ambientalmente corretos, certo? Já que ao longo dos tempos as empresas elas vêm adotando estratégias que priorizem a sustentabilidade.
utilizando matérias-primas de origem renovável e tecnologias cada vez mais limpas, tendo como sua principal busca atender às exigências dos consumidores por produtos cada vez mais ecologicamente responsáveis. E um exemplo muito notável são os móveis, certo? Já que eles acabam utilizando desses produtos, desses resíduos da cadeia produtiva, de uma maneira muito legal, certo? Sem prejudicar o meio ambiente, certo? Já que a partir desses produtos, desses resíduos, né, que acabam sendo deixados de lado ao longo da cadeia produtiva, dá para fazer objetos bem mais modernos e que, como eu já disse, acabam tendo um impacto bem pequeno no meio ambiente. Bem, outra indústria que eu gostaria de falar é a indústria química do tratamento de madeiras, né? Ela tem tido um grande crescimento por conta dela ser bastante importante, principalmente para espécies com um crescimento rápido, como no caso de eucalipto e pinos, já que são mais suscetíveis à deteriorização. Além disso, esse tratamento que é realizado na indústria química, ele é bastante fundamental para prolongar a vida útil da madeira, garantindo que ela tenha uma durabilidade e também uma resistência em diversas outras aplicações. Falando agora de maneira mais aprofundada do tratamento realizado nas indústrias químicas, é necessário saber que a eficiência do tratamento preservativo da madeira é avaliado por três fatores: pela retenção, pela penetração e pela distribuição do produto na madeira. Fatores esses que dependem do processo adotado. Segundo a norma da NBR 9480 da ABNT de 2009, moirões de eucalipto tratados com produtos hidrossolúveis devem apresentar uma retenção mínima de 6,5 kg de ingredientes ativos por metro cúbico. A penetração deve alcançar tanto o alburno quanto, em parte, o cerne, e além disso, a eficácia do tratamento também está ligada às características da madeira, como sua permeabilidade, teor de umidade e composição anatômica, que são fatores que são relativos e que mudam de madeira para madeira. Bem, aqui eu trago uma imagem que representa o que seria a indústria química, no geral. Ela basicamente mostra o tratamento da madeira, né, tanto com a parte térmica como também com o uso de resinas e outros produtos para com que ela tenha um crescimento e também um tratamento muito mais eficaz para a sua durabilidade e também para o seu prolongamento do uso, certo? O que faz com que ela seja bastante prestigiada, não só no meio nacional como internacional, mas com que ela tenha um crescimento cada vez maior nesses últimos anos. E agora, para finalizar minha apresentação, eu vou falar um pouco das minhas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de dizer que todas as indústrias apresentadas elas têm um valor muito importante, embora algumas sejam pouco valorizadas ou mais valorizadas, todas elas têm um impacto muito grande na valorização da madeira, principalmente em relação ao seu processo na cadeia produtiva, certo? Mas é importante ressaltar que a indústria de molduras e a indústria de pisos ela acaba tendo um crescimento bastante marcante, né, no meio do mercado global, certo? Já a indústria moveleira, por exemplo, ela tem um destaque muito grande quando analisamos a própria economia brasileira, já que ela tem um faturamento de 91,557 bilhões em 2024, segundo a Abmóvel. Já a indústria química, a apresentada anteriormente, ela tem o seu uso de produtos químicos e preservativos com o objetivo de prolongar e também de fazer com que a madeira tenha seu processo produtivo cada vez mais melhorado, certo? O que faz com que ela tenha o seu protegimento, né, não só contra fungos e bactérias, mas também contra o excesso também de contato com raios solares, com chuvas, com uso de resinas, enfim. Conclui-se, portanto, que todas essas indústrias elas são bastante fortes e que elas possuem um mercado bastante promissor e amplo, podendo atuar tanto em todas as etapas da cadeia produtiva, como também em áreas específicas. Então, com isso eu concluo a nossa apresentação e eu posso dizer com muita clareza que é um mercado muito promissor para aqueles que desejam se tornar um engenheiro industrial madeireiro e que com certeza vale muito a pena investir. Agradeço pela atenção.